Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero meditar com você hoje em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, que diz: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifestada. O povo de Israel havia se afastado da presença do Senhor. O próprio sacerdote Eli estava afastado da presença do Senhor, porque ele permitiu que os seus filhos, também sacerdotes, Ófni e Finéias, cometessem vários pecados, vários delitos de prostituição e de roubo dentro do tabernáculo do Senhor. E eles contaminaram ali muitos homens de Deus e muita gente se corrompia. E a Bíblia diz que por causa desses pecados, por causa dessa falta de espiritualidade do sacerdote, por causa da falta de comunhão com Deus desses homens de Deus, Deus se afastou do meio do povo. E diz aqui que as visões, as profecias, as revelações de Deus eram escassas. Deus não se manifestava mais através daquelas pessoas, nem do próprio Eli, nem de Ófni, nem de Finéias, nem daqueles sacerdotes corruptos. Deus não se manifestava mais. E não havia por ali profeta em que as pessoas pudessem trazer a sua causa, em que as pessoas pudessem trazer os seus problemas e se aconselhar. Não havia mais vidente. Esse era o tamanho do fracasso espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Mas ali no templo havia um menino chamado Samuel. E esse menino estava sendo criado pelo Eli, e certamente recebendo também influências de Ófni e de Finéias, que de uma certa forma eram seus pastores. Mas Samuel, ele guardava o seu coração a verdade. E hoje eu até gosto de dizer que nós escolhemos o que queremos ser na nossa vida. E eu acredito que algumas pessoas são influenciáveis pelo meio em que ela vive, mas outras conseguem permanecer íntegras e fiéis ao seu caráter, aos seus valores. Elas não se vendem por nada. Certamente o jovem Samuel, o menino Samuel, certamente ele foi convidado muitas vezes por Ófni, por Finéias, a fazerem coisas erradas. Certamente Samuel viu muitas vezes o próprio Eli fazer julgamentos errados e precipitados. Quem sabe Samuel viu todas as coisas erradas que eram feitas na casa de Deus. Mas Samuel não se deixou influenciar por nenhuma dessas coisas. Samuel procurou permanecer firme e reto no conselho, quem sabe da sua mãe, quem sabe do seu pai, que lhe ensinaram as coisas corretas e lhe diziam, quando iam lá de ano em ano, testemunhavam e diziam para ele ser sempre temente a Deus. Eu não sei qual era o ensinamento que ele recebia, mas eu sei que ele era assim, vivia no meio influenciável, e Samuel poderia ter se corrompido também com a sua liderança religiosa, mas ele permaneceu fiel. Sabe o que essa palavra fala ao meu coração? Que eu conheço muitas pessoas que se deixaram corromper por causa das más atitudes das suas lideranças religiosas, que se deixaram influenciar pelas coisas erradas dos seus pastores, dos seus sacerdotes, e se corromperam também, se afastando do Senhor. A vida de Samuel não seria uma vida vitoriosa e honrosa. Samuel não seria um homem de Deus se tivesse cometido erros, se ele tivesse aprendido a fazer as coisas erradas. Mas Samuel preferiu obedecer a Deus e andar na presença do Senhor com retidão, como ele sabia. Talvez Samuel ensinasse, talvez Eli ensinasse para Samuel como proceder de forma correta. Quem sabe Eli até ensinava a Samuel como deve ter ensinado os seus filhos Ófni e Finéias. Mas Samuel
Samuel, ele não se deixou levar pelas influências negativas daquelas pessoas que ele sabia que estavam erradas. Por isso Deus aparece para Samuel. E Deus aparece de uma forma que os teólogos chamam de teofania. Teofania é a forma que Deus se apresenta para que o homem possa entender que é Deus. Teofania é a forma que Deus se apresenta para o homem de maneira que o homem possa entender que é Deus que está falando com ele, que é Deus que está ali. Não é nenhuma força da natureza. E como era escasso as visões, eram escassas as profecias, quando Deus chama Samuel, me chama a atenção, que era uma voz tão humana, uma voz tão audível, que Samuel estava dormindo, diz o texto, e ele se desperta com aquela voz chamando Samuel. E ele tem certeza que é o sacerdote Eli, ele tem certeza, ele está convicto que não é um sonho, que não é uma visão, ele tem certeza, alguém me chamou, eu escutei o meu nome. E ele se levanta e vai falar com Eli. Ele diz para ele, não, volte a dormir, eu não te chamei. E a voz acontece a segunda vez e acontece a terceira vez. Então o profeta Eli diz para Samuel, pode ser Deus te chamando, quando tu ouvir a voz, digas, eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo ouve. Você já parou para pensar? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor e desejamos ouvir a voz de Deus? Será que Deus tem falado conosco? Ah, meus queridos, se nós permanecermos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, fiéis ao seu mandamento, e não nos deixarmos corromper com as coisas erradas da igreja, com as coisas erradas do mundo, com as coisas erradas da nossa família, mas se nós fizermos aquilo que Deus nos manda, nós seremos abençoados, seremos honrados, e o Espírito do Senhor virá até nós. E vai nos dizer coisas inefáveis, e nos dirá palavras, e nos dará ordenanças, e nos mostrará caminhos que devemos andar e seguir, e vai colocar a sua mensagem na nossa boca. Tudo que nós precisamos fazer é permanecer na casa do Senhor, mas permanecermos fiéis a Deus, obedientes a Deus, para que Deus então possa nos despertar para a sua palavra, para a sua mensagem. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, por essa meditação. Abençoa nossas vidas. Senhor, eu não quero me corromper, eu não quero me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero permanecer firme na tua palavra e andar na tua vontade. Eu te peço, Senhor, fala comigo, fala o meu coração. Fala, coloca a tua palavra na minha boca. Eu quero ser fiel a ti. Eu quero obedecer a tua voz. Eu não quero me corromper. Guarda a minha vida, Senhor, de se corromper. Eu não quero, Senhor, me desviar da tua presença. Em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, dá um like aí, te inscreve no canal. Passe para os teus amigos, passe para os teus grupos de WhatsApp, do Facebook, porque alguém precisa ouvir esta palavra.